Paz do Senhor, estamos na Logos Ensino Superior Teologia, com essa AVA. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Bíblia. Essa é a segunda parte da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, também a segunda parte da aula 11. Nós vamos falar nessa aula dupla sobre inspiração, mas estamos começando com a primeira parte e agora com esta parte, nós estamos falando acerca de aspectos literários, considerando a questão da revelação particular de Deus. E podemos afirmar que a grande revelação particular de Deus é por meio da escrita, que é a Bíblia. Ela foi iniciada pelo próprio Deus, como temos falado, ali no Monte Sinai, com Moisés, quando ele escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Isso foi escrito pelo dedo de Deus. Então ele é o primeiro escritor da Bíblia. A partir, na verdade, desses escritos, foi que Moisés construiu os 5 livros dele, que é chamado de a Lei, ou a Torá. Mas foi baseado nos escritos de Deus, né? É como se fosse a Constituição. E depois Moisés tivesse escrito as leis. As traduções iniciais de base, nós temos algumas que nós já falamos, que é a Septuaginta, que é o grego, o Velho Testamento, e a Vulgata Latina, que é a Bíblia toda, né, em latim. Depois nós tivemos outras Bíblias que foram baseadas, como nós já falamos na parte anterior, até no texto Receptus, porque a Reforma considerou o texto Receptus como a base, considerando até que ele seria a base, a construção do texto majoritário. Depois nós tivemos a Bíblia de Wycliffe, em 1383, quando ele traduziu para o inglês, e foi baseada também na Vulgata. Nós temos o King James, em inglês, toda a Bíblia. Nós temos, isso foi em 1611, principalmente para os anglicanos, né? E foi o início da popularização da Bíblia com a Reforma Protestante, que expandiu, né, a Bíblia nas línguas que os povos falavam, como o caso Lutero escrevendo em alemão. E, é claro, a Bíblia, a igreja, a partir daí, começou a preocupar com escolas, para que as pessoas aprendessem a ler. Ninguém sabia ler e escrever, então vamos ensinar eles a lerem para lerem a Bíblia. A partir daí, a igreja transformou a sociedade humana, né, chegando à proposta atual, de que todos saibam ler e escrever. Mas essa ideia original foi da igreja. Atualmente as Bíblias são traduzidas diretamente dos originais, o grego e o hebraico. Essa é a proposta atual de tradução. E a gente quer abordar nessa parte um pouquinho mais acerca da ideia da tradução, que é importante que vocês saibam, né? Porque ela faz parte até da proposta de alguns de vocês. Quem sabe entre vocês pode haver colegas, alunos, né, que vão querer se envolver nessa área e se dedicar a essa área. Nós temos até um aluno que lançou um projeto acerca disso. Você pode procurar aí na secretaria acadêmica, né, se há algum projeto que você pode se envolver nessa área. É claro que para isso você precisa de um preparo à parte, né, muito mais específico na hermenêutica e muito mais nas línguas originais, né? E nós podemos ajudar você a seguir esse caminho, se você achar que o Senhor Jesus está te chamando para isso. Mas existe hoje uma nova proposta de tradução que está sendo amplamente defendida, que é a tradução oral. Inclusive aqui em Angola, a missão Jocum, ela tem promovido isso com povos não alcançados. Na verdade, 7 povos não alcançados, agora nesse ano, que eu estou falando 2020. Provavelmente vai ampliar isso, e está para ser ampliado, e nós até podemos utilizar aí o que Loren Cunningham, que é o presidente da Jocum, fundador da Jocum, ele falando sobre a tradução oral, no projeto da Jocum, com parceiros, que é traduzir
a Bíblia de uma forma oral até 2020, toda a Bíblia. A tradução em todas as línguas da Terra. Olha que bênção seria essa proposta. Em 2020, o alvo está sendo 1.000 idiomas sendo traduzidos de forma oral. O que é forma oral, professor? É simples. Quando você vai pregar, por exemplo, aqui em Angola, e você não sabe falar, por exemplo, o Kimbundu ou o Chokwe, você chega lá entre os Chokwe e você começa a falar. Um irmão começa a falar, traduzir você. Aí você pega a Bíblia e começa a ler. Ele começa a traduzir oralmente a Bíblia. Então, é isso. Isso que é tradição oral. Né? De acordo com a compreensão, é lógico que tem que ser uma pessoa muito bem preparada na língua que está sendo feita a tradução oral, ele começa a traduzir, né? e na língua dele, de forma oral. E aí pode até se escrever essa tradução oral. Mas fique claro, é uma tradução oral. Não é uma tradução feita de forma acadêmica, considerando os textos originais, com aspectos da linguística, da hermenêutica. Não, é uma coisa bem mais informal, né? A tradução oral. Apesar de ter que ser feita com muita seriedade, né? Por pessoas que conhecem a língua e que têm um compromisso com Deus, com a verdade. O segundo livro, que está como o primeiro no Guinness Book, está traduzido em 127 línguas. A Bíblia tem em torno de 6.000 traduções escritas, e a impressão da Bíblia não tem como ser contado, pois são bilhões. E se considerar parte do Novo Testamento e os Salmos, é impossível contar, pois também há registro desde a primeira imprensa em Gutenberg, além de todas que foram manuscritas. Então nós temos esse conjunto maravilhoso que já foi feito pelos irmãos e agora essa proposta nova, missiológica, né, de fazer traduções para todas as línguas da Terra, e a Jocum está encabeçando isso, né? Essa proposta, né, que Loren Coninger tem feito. Estudaremos as línguas originais da Bíblia no terceiro ano, ou talvez até segundo ano, para aqueles que quiserem adiantar a sua disciplina, né? As disciplinas, né? Fazendo 2 anos em 1. Essa é uma possibilidade, né? Mas eu queria agora abordar sobre que a Bíblia continua a ser o livro mais traduzido do mundo, né? E depois eu vou falar, daqui a pouquinho, sobre a questão do que é os tipos de tradução. Nós temos pelo menos 3 tipos, mas antes de falar nisso, deixa eu mostrar alguns números que falam sobre essa questão da Bíblia sendo traduzida. Traduzida ela estava na língua original, que é o grego e o hebraico, e ela passa para outra língua, ela é traduzida, né? É diferente de transliterar. Transliterar é pegar aquela língua que nas letras, né, que não são as línguas nossas, arábicas, e aí você passa para a letra arábica. Fica mais fácil para fazer uma tradução, né? Porque aí você não precisa estudar a simbologia da escrita grega e hebraica. Mas preste atenção. Veja esses 3 pontos que eu estou a colocar aí. Em 2005, pelo menos um livro da Bíblia foi traduzido em 2.400 dos 6.900 idiomas listados pela CIL, que é um instituto internacional, Summer Institute of Linguistics, né? Ou seja, 34% dos idiomas listados, incluindo 680 línguas na África. Então, é o que mais trabalho mais forte de tradução tem sido feito na África. O segundo é na Ásia, com 590, a Oceania com 420, a América Latina e as Caraíbas, ilhas, né? 420, na Europa 210, ainda tem na Europa, né? E 75 na América do Norte, né? A gente inclui aí também aqueles povos, né, de tribos indígenas, né? Povos não alcançados, né, que precisam de ter a Bíblia traduzida para a sua língua. A Sociedade da Bíblia Unida atualmente assiste na tradução da Bíblia em mais de 600 projetos. São só 8%, né? Mas já é muito trabalho, esse trabalho assim mais acadêmico, né? Não é o que
a tradução oral está propondo, já é um trabalho mais sério, olhando os originais. A Bíblia está disponível em todo, em parte, em cerca de 98% da população do mundo, em uma língua que por eles são fluentes. Então, mesmo que não atinja alguém, né, que na língua dele, natural ou nativa, pelo menos fala uma língua que ele fala. Porque tem pessoas que falam, por exemplo, aqui, podem falar o Ubuntu e falam português, né? E o português tem em língua a tradução da Bíblia. Então é isso que é essa realidade, ok? Mas tem 2% aí no mundo de pessoas que não têm acesso ao escrito da Bíblia, né? Então, isso ainda é um trabalho muito grande a se fazer. A igreja não pode esquecer de fazer isso. E tem pessoas que gastam a vida toda para isso. Veja o caso de João Ferreira de Almeida. Com 15 anos ele começou a traduzir a Bíblia em português até os seus 62, mais ou menos, anos, quando ele morreu. E ele não terminou. Ele precisou da ajuda de outros que continuaram e terminaram. Lógico, com o material dele. Por isso que é do João Ferreira de Almeida. Mas veja, tem pessoas que gastam a vida toda com isso. E são pessoas que às vezes gastam tempo em academias, estudando, em faculdades, né, para aprender a linguística, para aprender a hermenêutica, para aprender as línguas originais. E não só isso, muito mais outros assuntos que eles podem estar estudando para poder fazer algo que vai ser bênção para todos. É por isso que eu sempre falo essa ideia errada, né? Esses teólogos, alguns entre nós pentecostais têm esse tipo de conduta. Parece até que a pessoa, ele é muito tradicional, olha para você ver, ele não crê nisso, naquilo, tudo. Mas ele gastou a vida toda dele para abençoar você, para fazer uma tradução. Ele pode ter sido até de uma igreja histórica, anglicana, luterana, seja o que for, mas ele gastou a vida dele. E eu creio que Deus deve estar abençoando a vida dele, ou ele vai ter o seu galardão por isso. Agora, o outro ponto, antes de terminar, são as traduções. Tá? É uma variedade linguística, filológica e ideológica de abordagem de tradução que tem sido utilizadas. Eu queria deixar essas três para você. Depois você para esse vídeo e analisa bem essas três formas de tradução. É a tradução de equivalência dinâmica, que é transmitir só o pensamento. A tradução de equivalência formal, que é semelhante a uma tradução literal, né, palavra por palavra, não pode ser totalmente literal, porque é lógico que tem que se considerar o contexto, né, que está sendo falado, e a tradução idiomática, que também é chamada de paráfrase, né, como usado por Ken Taylor, né, que é algo que é mais um comentário, né? As paráfrases, elas são mais apoio, né? Nós, basicamente, como pentecostais e reformados, consideramos a equivalência formal a maneira mais correta de se traduzir a Bíblia. Mas existem alguns que consideram a equivalência dinâmica, tá? E a paráfrase é só um apoio. Então tem essas três formas de tradução. Depois, se você quiser, pode fazer até um estudo. Se você quer entrar bem nessa área especial na internet, você vai ver. Pega esses três, você vai ver exatamente as propostas de tradução que nós temos. Então tá aí para vocês que são alunos da Logos essa proposta, né, da tradução dentro dos aspectos literários, e a partir de agora nós vamos começar a entrar mais na questão da inspiração da Bíblia, né, que os escritores foram inspirados por Deus, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia, né? E nós queremos que Deus abençoe você fique firme, né? Se precisar, veja de novo esse vídeo apresentação, né? Leia, pare, copie, estude, é importante você fazer isso. Então, como eu sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus.